Vamos falar hoje sobre as aparentes contradições da vida ligada à providência de Deus. Como devemos relacionar esses dois eventos que acontecem na vida e também o que é providência de Deus? Na sua teologia sistemática, Strong define providência divina da seguinte maneira: é a atuação de Deus pela qual ele faz os eventos do universo físico e moral cumprirem o desígnio para o qual ele criou. Isso quer dizer, meus irmãos, que Deus cuida, que Deus dirige, que Deus controla todos os eventos do universo. Sejam eles maus ou bons, todos estão dirigidos, controlados pelo Senhor do universo. Jesus disse que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. E isso ele diz para nos lembrar que se os cabelos da cabeça estão contados, a cabeça também está contada. Então ele não conta só os cabelos, não, ele conta as cabeças também. Deus controla tudo isso. Eu e você podemos até não entender estas nuances que acontecem, mas precisamos confiar e descansar também em Deus. Outro dado importante que nós vamos ver aqui, que não há nada solto na criação. Nós passamos por Eclesiastes capítulo 3, vocês lembram? Tudo tem o seu tempo determinado e nada acontece sem propósito. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de guerra, tempo de paz, de plantar, de arrancar o que plantou, de ajuntar pedras, de construir, de derrubar. Essas coisas também estão no controle do Senhor. E nós concordamos com o hino 163, com a estrofe do hino 163 do nosso hinário, que diz: as tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. Agora, irmão, podemos ter conclusões não acertadas quando acompanhadas a vida de alguém, quando acompanhamos a vida de alguém com base no que estamos vendo. Podemos concluir que essa pessoa é muito abençoada. Que pessoa abençoada! Que pessoa que está debaixo da graça de Deus! Que pessoa! Podemos ter esta conclusão quando olhamos para alguém. Jesus tem uma parábola sobre isso, não tem? Ele diz que o rico estava no seu conforto, comendo do bom e do melhor, usufruindo de tudo, e ao lado de fora tinha um mendigo. Os cães ajudavam-no a fazer asepsia dos seus machucados, lambendo ele, né? Os cães se alimentavam desculpe a expressão aqui, mas é o que está lá, da pele podre do machucado. Os cães faziam isso. E quando os judeus olhavam aquilo, esse mendigo é um miserável, ele está debaixo da maldição de Deus, porque Deuteronômio 28 diz que se obedecer, tem a bênção de Deus. Se não obedecer, não tem. Esse rico é um afortunado. Que rico afortunado! E esse pobre mendigo é um desafortunado. Portanto, esse rico, quando morrer, vai para o céu. E quanto esse miserável desse mendigo morrer, vai para o inferno. Olha a visão. Olha a visão que as pessoas têm da vida. Nós vamos ver isso em Eclesiastes hoje. Vamos ver isso. Coitado desse mendigo. Além de sofrer nessa vida, vai também sofrer lá na eternidade, porque Deus está aplicando o que preceitua Deuteronômio 28 na vida dele. Bênção é porque, riquezas e posse é porque estão debaixo da bênção de Deus. Pobreza e miséria estão debaixo da maldição de Deus. Mas não é bem assim. Vamos ver. Eclesiastes capítulo 6, versículo 1 até o 6. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. Também isso é vaidade
e grande aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Voltemos, irmãos, Senhor, em oração. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra que é viva e eficaz, que tira, Senhor Deus, todas as escórias da nossa vida. Ela limpa. Tua palavra diz que ela mesma é fogo que queima e é martelo que quebra a pedra. Portanto, ó Deus, fale aos nossos corações nesta noite. Nos ajude, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que está aqui, neste culto, dirigindo, controlando. Tenha piedade de mim, Senhor Deus, que estou agora como porta-voz do céu. Tem misericórdia de mim, ó Pai, e tem misericórdia da Tua igreja. Fala-nos, portanto, através do Teu santo Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar hoje que diante das contradições da vida, descanse na providência de Deus. Vamos falar junto? Diante das contradições da vida, descanse na providência de Deus. Vamos falar, irmãos? Diante das contradições da vida, descanse na providência de Deus. Por que devemos descansar na providência de Deus? Porque, versículo 1 a 3, parte A, diz que o afortunado pode ser um desventurado. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Mal aqui não é o mal moral, mas é uma tragédia que acontece. Tragédias acontecem a todo tempo. Agora mesmo, quando nós estamos aqui, está acontecendo em algum lugar desse planeta tragédias. Pessoas agora, neste momento, estão morrendo tragicamente. Crianças também morrendo tragicamente. Tragédias acontecem. E o Kohelet vê um mal debaixo do sol. Ele vê essa tragédia. E quando olhamos para este homem, que tem riqueza, tem posses, tem tudo o que sua alma deseja. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Quando olhamos para este homem, que homem feliz, que homem que está debaixo da bênção de Deus, que homem afortunado, que coisa. Mas ele não é um afortunado. Este homem, ele só vive trabalhando. Ele não olha para Deus, ele não tem tempo para Deus. O negócio dele é dinheiro, posses, carro do ano, vamos contextualizar para o século 21. Melhorar isso aqui, não é? Isso, segundo o Kohelet, nós vamos ver aqui, este homem, e eu olho com os olhos humanos para ele, eu olho para o rico, eu olho para as posses, eu olho tudo isso, e eu posso tirar uma conclusão completamente errada. Posso olhar os irmãos, posso olhar a vida das pessoas e dizer, puxa vida, que coisa, que exemplo, que exímio. Olha, o profeta Samuel caiu nisso, não foi? Lembra? Samuel, vai, Deus falou com Samuel, vai lá ungir um rei, eu me provi de um rei.
já tirei Esaú do trono, não aceito Esaú. Não adianta orar para Saul, na verdade, desculpa, Saul. Não adianta orar para ele que eu já rejeitei. Agora vai lá, mas ele olhou a aparência, os filhos de Jessé bonitões, talvez o cabelo grande, bem tratado. É esse, é claro que é. Olha o porte físico desse camarada. Olha o ombro largo dele. Olha o peito malhado dele. Esse camarada é um grande guerreiro. Aí Deus falou assim, ó Samuel, não é não? Você está olhando o exterior, Samuel. Eu olho o coração. Olha o coração. E quando você lê Eclesiastes aqui, esse homem tem tudo. Deus deu tudo para ele. Deu riqueza, que é um dom, nós vimos aqui, no capítulo 5, versículo 18 a 20, que é dom de Deus, mas Deus, na sua soberania, pode não dar a ele o dom de usufruir. Nós não sabemos por quê, mas Deus não nos deu. Por quê? Não cabe a nós essa pergunta, por quê? Não cabe a nós. Às vezes, irmãos, olhamos as vidas aqui debaixo do sol e às vezes agimos também na contramão das coisas. Por que pagamos seguro de vida? Se nós pagamos seguro de vida, para que nós estamos pagando seguro de vida? Porque quando nós morrermos, nós nem vamos ver esse dinheiro, nós nem vamos saber se alguém da família fez bom uso do dinheiro que nós com tanta fadiga pagamos debaixo do sol. Isso é uma contradição de termos na vida, não é? Outro exemplo, irmãos, quando alguém morre, nós lançamos flores, beijos, abraçamos, choramos, mas espera aí, durante a vida, como é que foi? A pessoa não está vendo flores, não tem mais olfato para sentir o aroma das flores. Para que eu estou colocando flores ali? Isso parece honroso, não parece? Parece amoroso, mas é uma contradição de termos. Como? E diz palavras bonitas antes do caixão descer para a cova. Esta pessoa era uma pessoa maravilhosa, essa pessoa era isso e aquilo. E que dirá os filhos, que às vezes nem cuidou do velhinho, e na hora tal. Não, você deve fazer tudo isso com uma pessoa viva, com uma pessoa lá perto de você. Aí faz sentido. Mas quando nós olhamos isso aqui, irmãos, quantas palavras de elogio à toa, a pessoa está morta, ela não está escutando mais. Para que isso que nós estamos fazendo? Por isso que o Correio coloca aqui um caso hipotético. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, se sua alma não se fartar do bem, além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Na Bíblia, irmão, viver muitos anos é uma bênção. Na Bíblia, ter muitos filhos, a cultura do Antigo Testamento, ter muitos filhos é uma bênção. Este homem tinha muitos filhos, né? Um caso hipotético aqui. E conforme o Salmo 127, versículo 5, a aljava dele estava cheia. Ele encheu bastante a aljava dele, ele estava tranquilo agora contra os inimigos. Mas não, irmãos. Mas não. Ele não deu a devida glória a Deus. Ele não tributou isso a Deus. Ele viveu para o seu umbigo. Ele viveu para si mesmo. Ele não se importou com ninguém. E ele não teve nem um enterro, nem sepultura esse homem teve. Mas eu olhando isso, o cara tem riqueza, carro bonito, casa linda, mas ele não tributou isso a Deus. Ele viveu para si mesmo. A sua vida é sem sentido. Onde estava a esposa deste homem? Onde estavam seus filhos, seus netos? Onde estava toda a geração deste homem?
Você consegue ver isso nas entrelinhas do texto? Que ele sofreu o abandono da própria família, nem sepultura ele teve? É claro que correto está fazendo um caso hipotético aqui. Claro que sim. Mas eu olho e digo, é um afortunado. E o correto diz, não, é um desafortunado. É um desventurado. Porque não tributou isso a Deus. Ele não reconheceu que aquilo que ele tem era dom de Deus, que Deus deu a ele. Ele não cultuou a Deus. A sua vida foi pior do que um aborto. Em segundo lugar, irmãos, diante das contradições da vida, devemos descansar na providência de Deus. O desafortunado pode ser o bem-aventurado. Versículos 3b. Digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde o aborto, vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Irmãos, o pecado é tão desastroso e trouxe tanta anomalia debaixo do sol, trouxe tanto sofrimento à vida das pessoas, que é ao ponto de um aborto ser melhor do que alguém que viveu vida regalada. Como o pecado faz isso na vida das pessoas? Está entendendo o ponto correto, irmãos? Viver tudo isso, ter tudo isso, e não se vir a Deus, não cultuar a Deus, está pior do que o aborto. Pior. O que é bens, se Deus é dono de tudo? Deus é o Senhor de todas as coisas. Ter muitos filhos, ter avançada idade, ter riquezas, não satisfaz. Não. Se ele não reconhece a bondade de Deus, se ele não reconhece o poder de Deus, se ele não cultua a Deus, se ele não dá a Deus glória e força, como diz o Salmo. Para Correte, a insatisfação com a vida é o mesmo que não existir. E ele está certo em comparar a vida deste homem com um natimorto. Ele está certo? Veja o versículo 4 comigo, versículo 4 e 5. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se cobre seu nome, e não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Mas o natimorto não viveu de fato, pergunta você, embora fosse uma vida. E este aqui é de fato o ponto do Correlete, porque este homem que acabou de descrever também não viveu de fato, porque vida fora de Deus não é vida, é pior do que um aborto. Este é o ponto das Escrituras, irmãos. Vida fora de Deus não é vida, está perambulando aí, está só respirando. Neste ponto aqui, o natimorto está no mesmo nível daquele que viveu 100 anos. Porque o homem teve uma vida, o natimorto também teve. Lá no ventre da mãe dele, mas ele teve uma vida. Ninguém conheceu os traços do natimorto, e ele passou debaixo do sol quase que imperceptível. Cobriu-se o nome dele de trevas, ninguém conheceu ele. E ele não sofreu as agruras da vida, a fadiga do sol. Ele não sofreu a inveja dos homens, como o Correte sempre fala. Mas esse homem também, que não viveu, não usufruiu do bem de Deus, e não deu a devida glória a Deus, também foi um aborto. A diferença é que o natimorto foi abortado naturalmente, que o Correte está falando aqui, era abortado naturalmente, no parto ou antes do parto, ao passo que aquele que não deu a devida glória a Deus, que não usufruiu dos bens que Deus deu, foi toda uma vida, foi um aborto, porque ele não viveu, ele acha que ele viveu, mas ele não viveu. E o verso 6, irmãos, evidencia, elenca isso de uma forma também hipotética e hiperbólica. Imagina alguém viver 2000 anos.
Imagina isso, irmãos, alguém viver 2000 anos, 2 vezes mais do que viveu Matusalém. Que bênção! Que bênção é isso! Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? E este aqui, irmãos, é o caso de Corrélio. Ele nos leva a lugares mais altos aqui para compreendermos. A vida não usufruída do homem que viveu 2000 anos, em última análise, foi um aborto também. O homem que viveu, teve 100 filhos, viveu muito, teve honras, teve tudo. Tudo que ele desejava, diz o texto sagrado, que ele tinha dinheiro para comprar. Tudo que sua alma desejava. Ele tinha dinheiro para comprar. E agora ele fala um outro caso mais hipotético ainda. Um homem viver 2000 anos, com todas as bênçãos de Deus, mas não dar a devida glória a Deus, não usufruir disso com a devida honra ao Senhor, é um aborto também. Viveu um aborto. Está vendo, irmãos, que a nossa visão aqui é corrigida? O Senhor corrige a nossa visão, não é? Olhamos e dizemos, bênção essa pessoa. Muito bênção, que bênção. Mas como é a vida dessa pessoa? E aqui precisamos olhar para dentro da igreja também, não é, irmãos? Precisamos olhar, né? Que bênção, que coisa maravilhosa. Se essa pessoa não vive para a glória de Deus, se ela não vive usufruindo dos bens de Deus, com a devida glória a Deus, aqui o Espírito de Deus fala aos nossos corações, você é pior do que um aborto, porque pelo menos o aborto não sofreu as agruras da vida, e você sofreu essas agruras da vida. Mas, irmãos, o que esse texto tem a ver agora conosco, que estamos do lado de cada cruz? As contradições, você olha, o texto fala de contradições, você olha e diz, mas não é possível que isso é verdade. A fé cristã, irmão, desafia as mentes mais brilhantes do mundo, porque se olharmos as coisas pelo prisma racional, ela não faz sentido. É uma contradição a fé cristã. Jesus, sendo Deus, tornou-se servo do homem para resgatá-lo do pecado. Isto faz sentido para a mente racional? Jesus sofreu, vamos dizer que privações, viveu do ponto de vista racional uma vida sem sentido, para dar sentido à minha e à sua vida. Não reconhecer isso e não apropriar-se disso é o mesmo que não existir. É pior do que o aborto. Pior. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico fez-se pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Isso é vida. Isso é vida. E não cabe aqui ao raciocínio humano. Jesus, irmão, sendo dono de tudo, tornou-se pobre para enriquecer com sua graça pecadores indignos, que é eu e você. Como que Jesus faz isso? Olha os filósofos que se debatem aí, filósofos brasileiros, não brasileiros, sobre a redenção. Não tem sentido Jesus ter existido, não existe esse homem. Não tem sentido. Como que ele é Deus se ele vem aqui e sangra, e chora, e tem fome, e diz que morreu no lugar do pecador? Para a mente deles isso é uma contradição, mas para nós que temos a revelação não é. É a graça de Deus derramada em nosso coração. Mas o Corrélio faz uma pergunta que ele não responde. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? É claro que ele está falando da sepultura. O rico que viveu com toda a sua pompa foi para onde quando morreu? Para o buraco. E o natimorto, o aborto, para onde ele foi? Também para a sepultura. Mesma coisa. Mas o Novo Testamento traz uma luz sobre esse texto e revela coisas grandiosas. Porque aqueles que morrem com Cristo, que mesmo vivendo num estado de pobreza,
mesmo vivendo assim, aqueles que têm a graça de Deus, diz Paulo, são ricos, são ricos. O céu é dele, Deus é dele, Jesus é dele, a eternidade é dele, então ele é rico. Mesmo não tendo casas de fino acabamento e carros de luxo, mesmo não tendo. Ao passo que aqueles que têm tudo isso e não têm Jesus, não vivem uma vida dedicada a Jesus, não tem nada, embora parecer que tenha tudo. E fora da cruz de Cristo, irmão, não há satisfação. Nós só nos satisfazemos em Jesus. Vida vivida é vida com Jesus. Fora de Jesus não é vida. É pior do que um aborto. Como você tem vivido no mundo? Sua vida faz algum sentido para você? Você tem vivido para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Se for somente para o seu bem-estar, sem levar em conta os graciosos dons de Deus, sem levar em conta o caráter de Cristo, sua vida aqui não passa de um aborto que acabou de acontecer. E mais, você está em grande perigo de ir para o inferno, se sua vida for aquilatada a este homem que não viveu para a glória de Deus. Não tributou a Deus, não tributou a Deus glória e força. Que você que está aqui nessa noite, repense sua vida, repense. Ter de fato as bênçãos materiais de Deus é muito bom, é bom demais, e é dom de Deus, diz a Bíblia, é dom de Deus. A uns Deus dá, a outros Deus nos dá. Essa é a providência de Deus. Mas não vamos avaliar alguém por aquilo que ele tem ou por aquilo que ele parece ser. Só Deus tem o escrutínio disso. Só Deus conhece o coração. Só Deus sabe. É possível que alguém que você dentro da igreja diga, essa pessoa quando morreu foi para o inferno. E é possível você ir para o inferno e aquela pessoa foi para o céu. Cuidado com essa visão humanista das coisas. Por isso você viu aqui no capítulo 6 de Eclesiastes, até o capítulo 6, versículo 1 a 3, você olhando a vida daquele homem, tinha tudo, disse, é um abençoado, é um afortunado. Você lembra do Salmo 73? Asaf, por observar a prosperidade dos ímpios, meus pés quase escorregaram. Oh Deus, eu estou aqui numa luta, eu estou aqui com alguns grãos na minha lata, e eu estou aqui vendendo o almoço, ou vice-versa, a janta por causa do almoço. Está difícil, Senhor. Estou na fila do SUS para isso e para aquilo, enquanto o rico vem até o helicóptero, o plano de saúde vem até o helicóptero para pegá-lo lá. Aí você que é crente diz, eu não sei quem está errado, se é eu ou se é aquela pessoa. Não, irmão, não é por aí não. Não é por aí não. A providência de Deus contempla todas as coisas. Contempla. Mas quando Asaf entrou no santuário de Deus, ele viu a vaidade do rico. Ele diz, ele vai perecer. E você que serve a Jesus, que passa por lutas e por problemas, dificuldades, mas você serve a Jesus, você é filho de Deus, sabe o que vai acontecer com você? Ao morrer, ao descer a campa fria, você vai estar no paraíso com Deus. Isso é vida superlativa